Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. O tema que me foi proposto foi missões médicas, onde estaremos falando nessa noite, refletindo um pouco sobre o que nós lemos acerca deste assunto, o qual me tocou profundamente e eu fui edificado e creio que também os irmãos que leram foram e os que não leram vão ser edificados também através desse vídeo. Antes de tudo, eu vou ler aqui alguns versículos bíblicos que se encontram em 2 Timóteo, o capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim: Palavra fiel é esta: se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nós louvamos a Deus por essa palavra, essa rica palavra do Senhor. Na leitura que nós fizemos, no assunto de missões médicas, me tocou profundamente as histórias as quais li sobre médicos que foram profundamente usados pelo Senhor e desenvolveram coisas grandiosíssimas que talvez não tivesse nem se passado pelo coração deles. Um exemplo disso, o Wilfred Greenfield, Desculpe aí o inglês, irmãos. Wilfred Greenfield, esse homem de Deus, esse grande médico, pelo qual Deus o usou na sua área de medicina, fez com que ele prosperasse nessa área, mas também ele andou por outros caminhos, tomou outros caminhos pelos quais teve o mesmo fim, o mesmo propósito: ajudar o próximo. O povo de Labrador foi o povo pelo qual foram, vamos dizer assim, agraciados pelo trabalho de Deus na vida deste homem. Ele foi criticado em alguns momentos por ele mergulhar de vez na área econômica. Ele trabalhou no desenvolvimento econômico do povo de Labrador. Ele chegou a exportar renas, ele chegou a investir na indústria, ele chegou a ser um homem do comércio, um homem de negócios. E como nós estamos falando, de missões médicas, como ele iniciou seu trabalho como médico e ele começou a se engajar em outras áreas, como ele começou a se interessar pela parte econômica da cidade para oferecer para o povo uma vida mais digna, uma vida mais justa, uma vida mais honesta. Ele começou a prosperar por esse lado também econômico e começou a se fortalecer e começou a Deus mover homens e fundos na vida desse homem, pelo qual ele chegou a aumentar as exportações do povo de Labrador. Ele começou a fazer trabalhos cooperativos, a aumentar, ampliar a indústria doméstica. E fica aí, irmãos, algo para a gente meditar, que Deus não se limita aos nossos dons, aos nossos talentos. Ele era um grande médico, ele tinha sim um conhecimento em medicina, ele ajudou pessoas na sua área na saúde, mas Deus quis também usar ele em outras áreas, mesmo ele sendo criticado, mesmo ele tendo tido por alguns como tivesse abandonado seu propósito inicial, o seu ministério, que era um médico de missões. Mesmo assim, ele não deixou se abater, ele olhou para frente, porque ele sabia do que estava fazendo e que o propósito era mesmo, que era essencialmente trabalhar pela vida do próximo e fazer com que aquele povo tivesse uma vida melhor, uma vida mais digna. Uma médica agora que me chamou muita atenção foi Ida Scudder. Essa mulher dedicou sua vida principalmente às mulheres pobres da Índia. Trabalhou pela vida dessas mulheres, chamou a atenção tanto do povo indiano que foi chamada até de ditadora. Ela exerceu profundamente a sua área, o seu ministério de médica missionária, dedicou-se muito, trabalhou até 16 horas por dia. Em muitas ocasiões, ela teve muita dificuldade
em lidar com as indianas, porque o povo hindu é um povo de uma cultura muito forte, muito ritualística, que tem muitos deuses, a religião é extremamente forte e as crenças também. Chegou ao ponto de ela curando uma jovem, fazendo curativos, uma jovem de uma ferida muito grave. Quando ela se virou de lado, a jovem estava colocando cinza nas feridas, cinza sagrada. O povo indiano misturava a crença com a ciência. Para eles estavam totalmente envolvidos, que na mente deles, né, na cultura deles, os deuses têm esse poder de curar, como também nós cremos. Mas eles não sabiam diferenciar entre a medicina e entre a fé. E ela encarou todos esses desafios unicamente por amor, a dedicação ao povo hindu, o povo indiano. Ela granjeou, né, nos Estados Unidos, com a companhia de Rockefeller e outros homens pelos quais Deus moveu seus corações para com que arrecadasse dinheiro para construir um grande hospital, né, fazer uma grande obra ali na Índia, onde milhares de vidas, mais precisamente mais de 200 mil vidas, foram abençoadas pelos esforços dessa mulher, pela ação de Deus na vida dela. O coração dela, com certeza, era movido por um amor muito grande e, através de seus esforços, ela conseguiu, na Índia, gerar um grande hospital com formação de mais de 200 atuantes na área de saúde, profissionais de saúde por ano. Então, olha como Deus agiu na vida dessa mulher, que talvez ela pensasse que fosse para a Índia para ser uma médica e evangelista. E ela era uma excelente evangelista, uma excelente médica, mas também ela mergulhou profundamente. Ela começou a se entregar cada vez mais na causa das pessoas pobres da Índia e foi atrás de recursos. E Deus abriu as portas e ela conseguiu e fez essas grandes obras para a glória de Deus. Outro homem muito abençoado, né, que Deus abençoou muito ele, que passou por tremendas dificuldades entre os muçulmanos, né, entre o povo de Bengali, no Paquistão, foi o Viggo Olsen. Viggo, ele tem uma história também fascinante e incrível, quando Deus colocou em seu coração que ele seria um missionário, quando ele ouviu as palavras de Deus a seu respeito, que ele certamente seria um missionário, ele tremeu o coração, mas a obra o abraçou e ele abraçou a obra também. E foi ali, em meio àquele povo de Bengali, onde estava vivendo uma crise política e econômica, onde esse homem se dedicou a enfrentar furacões, tempestades, guerras, crises econômicas, crises financeiras, crises políticas, doenças e mortes. Aquele homem lutou muito por aquele povo de Bengala e conseguiu também desempenhar uma grande obra ali, conseguiu abrir um hospital, ele conseguiu socorrer a epidemia, na época da epidemia da cólera, e centenas de vidas foram socorridas no hospital em que ele abriu, e apenas 2 mortes houveram naquela ocasião. E ele foi um homem de Deus, pelo qual Deus o utilizou como médico, né, missionário, medicina missionária, e abençoou centenas e centenas de vidas. E assim Deus faz. Deus pega nosso talento, nosso dom e transforma, e às vezes é muito mais grandioso, né, quando nós colocamos na mão de Deus o que nós podemos fazer, a nossa vocação, é muito mais grandioso, muitas das vezes, do que nós imaginamos, como dizia Wilfred Greenfield. Ele dizia que as histórias que ele contava das grandes maravilhas que Deus fazia e das aventuras que ele passava, às vezes chamava mais, tocava mais na sua audiência, no público ouvinte, do que algumas pregações bem feitas. Porque esses homens
vivenciaram milagres de Deus, viram coisas extraordinárias de Deus. Deus tocou no coração de outras pessoas para ajudá-los na obra. E Deus fez coisas, irmãos, grandiosas através dessas vidas, que talvez foram para o campo com o simples interesse de ajudar as pessoas no campo missionário. Talvez nunca pensasse que fosse mais do que um médico da medicina. Talvez jamais pensasse que abririam hospitais, grandes centros de recuperação e que serviriam tanto em momentos de crise a esses países. Que Deus possa estar se utilizando de nós naquilo que nós temos, naquilo que Ele tem desenvolvido em nós, no dom que Ele tem nos dado, no talento que Ele nos tem dado. Esses daí foram utilizados como médico, mas você pode ser utilizado na sua área. Também Deus pode utilizar, fazer maior do que o que você espera, do que o que você pensa, porque o nosso Deus, Ele é infinitamente maior, pode fazer coisas muito maiores do que nós pedimos ou pensamos. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E como esses homens foram surpresos, eu acho que no final de sua vida, eles ficaram totalmente surpresos quando olharam para trás e viram todas as obras que o Senhor Deus fez na vida deles, deixando uma carreira brilhante, extraordinária e louvável. Nós louvamos a Deus, né, por esses relatos. Tiveram outros, mas esses foram os que tocaram mais em mim. E nós aprendemos algo aqui interessante, que Deus não se limita somente àquilo que nós projetamos, que nós colocamos no campo. Ele não depende somente do nosso talento. E também ele não se limita, né, a uma área só, como foi com o Wilfred Greenfield, que foi apenas com o intuito de ser médico, e Deus usou na área da economia, porque aquele povoado não precisava apenas de saúde, mas precisava também de uma vida digna. E assim é o nosso Deus, que nos usa e nos capacita pelo seu Espírito Santo, da forma que Ele quer e da forma que for necessária, de acordo com a necessidade. Que Deus abençoe aos amados, que dê uma noite de paz, uma noite abençoada, e que Ele venha nos usar da melhor forma possível. Que Deus abençoe a Márcio, nosso professor, e ilumine cada vez mais ele e a toda a classe e a todo o nosso seminário STEC. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.